Salve, torcedor vascaíno! Bom dia! Mais um Faísca Tá On na área nesse sábado pela manhã. E hoje quero trazer para você aqui uma reflexão. O Vasco daqui para frente vai participar de 5 batalhas para vencer uma guerra, a guerra da permanência. E o nosso capitão diz presente, vai para a guerra. Está suspenso aí nas eliminatórias e vem defender as nossas cores. E essa questão do Orediano, que durante a semana aí priorizou o debate em todos os grupos de Vasco e nas redes sociais. Será que o Orediano é culpado? Será que o Orediano é inocente? Enfim, esse é o panorama que eu quero trazer para você aqui nesse sábado pela manhã. E já vou pedindo, enquanto a guitarrinha toca, deixe seu like, compartilhe esse vídeo aqui para fortalecer o nosso trabalho. Depois da guitarrinha, eu volto com essa resenha. E aí, com quais soldados a gente vai para essa guerra? Se liga aí. Então, torcedor vascaíno, a tal da data FIFA dá uma esfriada aí no Campeonato Brasileiro. Muita gente brigando na parte de cima da tabela, buscando o título da Série A. O Botafogo aí que andou patinando nas últimas rodadas, deixou que vários concorrentes pudessem almejar o título. E o nosso campeonato, que eu espero que seja o último, esse de 2023, o torcedor vascaíno tem que ficar fazendo conta pela parte de baixo da tabela. Querendo ou não, é uma disputa que quase que rivaliza com a parte de cima da tabela. Porque como na parte de cima da tabela também tem muitas equipes brigando pelo título, na parte de baixo tem muitas equipes brigando para escapar. Hoje, por exemplo, o nosso adversário da próxima rodada, o Cruzeiro, enfrenta o Fortaleza. E olha que o Fortaleza, se perder hoje para o Cruzeiro, terá uma sequência dificílima. Lembrando que o Fortaleza tem apenas 43 pontos. E algumas rodadas o Fortaleza não sabe mais o que é vencer. Eu acho que o Fortaleza, vencendo hoje, resolve a sua questão na Série A de 2024. Agora, é óbvio que para o torcedor vascaíno seria um grande resultado. E propriamente, falando do nosso jogo da próxima quarta-feira, e o torcedor vascaíno vai estar de olho hoje no jogo do Cruzeiro, até porque o Cruzeiro tem alguns jogadores pendurados. Enfim, é sempre bom observar o próximo adversário do Vasco. E Vasco e Cruzeiro já fizeram aí grandes confrontos na história do Campeonato Brasileiro. Por exemplo, em 74, naquele triangular com o Santos, o Vasco acaba conseguindo o título, o seu primeiro título de campeão brasileiro, em que o Roberto Dinamite aí começa a firmar o seu nome no cenário nacional e o Vasco acaba vencendo o Cruzeiro por 2-1 no Maracanã. Outro confronto que eu acho que chamou muita atenção é o confronto da semifinal da Copa João Avelange de 2000, em que o Vasco empata em São Januário de 2-2, depois de estar vencendo por 2-0, dá aquela confusão toda, o Eurico Miranda, à época, demite o técnico Oswaldo de Oliveira no vestiário. Teve uma questão aí que primeiro surgiu a informação porque ele abraçou o Filipão e depois ficou claro que o Eurico queria treino já na segunda-feira pela manhã e o Oswaldo de Oliveira queria treino só à tarde. O Vasco estava aí em duas frentes, no meio da final da Copa Mercosul e na semifinal do Campeonato Brasileiro, e o Eurico Miranda acabou demitindo aí o Oswaldo de Oliveira, e daí chega o Joel Santana e todo mundo sabe o final da história. Eu sempre falo que levanta a placa, sai Nasa e entra Viola. O resto é história. A maior substituição da história do futebol brasileiro. Enfim, torcedor, e nesse jogo contra o Cruzeiro, o meu tema principal da resenha aqui é o quanto o Vasco vai precisar ser mental para vencer esse jogo. É uma decisão, um jogo que pode sim carimbar a permanência do Vasco na Série A de 2024. Pelo seguinte, torcedor, o Vasco vencendo essa equipe do Cruzeiro, ele coloca uma distância aí e tem ainda pela frente 4 jogos, sendo 2 em casa. É quase impossível que o Vasco não consiga pelo menos mais 3 pontos, chegando aí aos 46 e não tendo mais perigo nenhum. E esse tipo de jogo, como eu coloquei aí na capa, a gente precisa de capitão, de soldado que queira ir para a guerra. E o cartão
que o nosso capitão Gary Medel levou na última quinta-feira no jogo contra o Paraguai, é uma discussão que ele entrou aí com o Matias Rojas. Matias Rojas, que quase acabou vindo para o Vasco no meio desse ano, era um jogador que estava livre, foi por um alto salário para a equipe do Corinthians. E não tenho dúvida e não tenho milindre nenhum de tocar nesse assunto aqui, que ficou claro que o Medel forçou o segundo cartão aí nas eliminatórias. As eliminatórias são 2 cartões, não são 3, para ficar de fora realmente e acabar enfrentando e ajudando o Vasco nessa empreitada que é o jogo contra o Cruzeiro. Um jogo que é responsabilidade de vencer, mesmo se o Cruzeiro vencer hoje a equipe do Fortaleza, a responsabilidade toda da vitória continua sendo do Cruzeiro, porque faz 40-40. E se empatar 40-40 em pontos, o Vasco joga pelo empate porque o Vasco tem mais vitórias que a equipe do Cruzeiro. Então o Cruzeiro, que tem aí um dos piores ataques do Campeonato Brasileiro da Série A, tem muita dificuldade. É uma equipe que não consegue criar quase nada. O Zé Ricardo chegou, na mão do Pepa já tinha muita dificuldade. O Zé Ricardo chegou, tentou aí arrumar esse Cruzeiro e não conseguiu. Então é um jogo que o Vasco precisa ser muito mental, precisa jogar aquilo que o jogo pede. Eu não estou falando aqui que é para o Vasco chegar lá em Belo Horizonte e jogar lá atrás, com medo, chamando o Cruzeiro para cima. Não é isso. Mas num determinado momento do jogo, o Vasco pode sim se aproveitar desse desespero do Cruzeiro, principalmente se o Cruzeiro não vencer o jogo de hoje, que eu acho muito difícil. O Vasco tem que saber jogar e aproveitar esse momento. E daí que eu deixo claro que eu quero soldados que querem ir para a batalha. Essa semana teve uma polêmica muito grande aí, uma polêmica que o Flávio Dias trouxe a notícia, primeiro da questão do Orediano, que não estava bem legal essa história dele ser examinado por um médico argentino, dele ter optado pelo gesso. Depois, essa semana, no News da última quinta-feira, o Flávio Dias trouxe a opinião do médico do Vasco, o Dr. Gustavo Caldeira, deixando que não era certeza que o Orediano teria essa possibilidade de jogar. Eu não estou aqui para medir a dor do outro. Eu não sei o quanto que o Orediano sente nessa mão, o quanto que ele se sente confortável, o quanto que ele não se sente confortável. Agora, se o Vasco deu outras alternativas que ele pudesse estar dentro de campo, o mínimo que eu espero do jogador mais caro do elenco, do jogador que o clube colocou mais grana em cima da mesa para poder usufruir do seu futebol, é que ele tentasse todas as possibilidades. Não estou aqui para condenar o Orediano, até porque eu acho que o problema do Orediano passa longe dessa fratura na mão. O problema dele foi a bola que ele acabou apresentando o ano inteiro. Um jogador que está no Vasco desde janeiro e nunca conseguiu ter uma sequência. Foi fazer um gol na sua última partida, quando teve essa fatalidade aí e acabou quebrando a mão. Infelizmente, não rendeu, o Vasco apostou muito nesse jogador e agora, ficando fora desse resto de Campeonato Brasileiro, dessas 5 batalhas que o Vasco tem aí, para o ano que vem, eu vou ser bem sincero, se o Vasco conseguir aí algo pro Orediano, eu acho que o Vasco deveria fazer, encaminhar uma venda, um empréstimo, porque não ficou legal. Mais uma vez deixo claro aqui, não estou condenando, porque não sou eu que estou sentindo a dor, mas é sim por aquilo que ele apresentou durante o ano. E a gente precisa de jogadores com a postura que o Medel teve. O Medel veio, saiu de defender a sua seleção do Chile, até porque essa eliminatória para a Copa do Mundo é uma verdadeira procissão. Começa aí no ano de 2023 e vai acabar daqui a 2 anos e alguma coisa. Então não vai ser o desfalque do Medel no próximo jogo do Chile que vai fazer o Chile ir para a Copa ou não ir para a Copa. Agora, o Medel não estando presente no próximo jogo do Vasco contra o Cruzeiro poderia representar muito. Mesmo eu achando que o Léo é um bom zagueiro, que o Léo é um jogador que pode ser mais utilizado, inclusive pelo Ramon Dias, daqui a pouco tentar aí um esquema com 3 zagueiros durante o jogo. Lembrando que para esse jogo contra o Cruzeiro, o Vasco tem o desfalque do Paulo Henrique na lateral direita e tem algumas possibilidades. O Puma, que infelizmente não é o jogador que a gente imaginava, está muito abaixo. O Robson Bambu,
que quando entra por ali é daquele jeito, é uma jogada muito boa e outra muito ruim, e vai se atrapalhando e vai enrolando, enfim. Eu não sei nem o que falar do Robson, porque em determinados momentos parece que ele vai dar ok e faz algumas jogadas bizarras mesmo, que pode acabar comprometendo tudo. Tem o Miranda, que voltou do Pan-Americano aí, fez um bom Pan-Americano jogando na lateral direita, quem sabe pode ser uma das opções. E tem o Gabriel Dias, que eu acho que se não tivesse essa quantidade de contusões que teve nos últimos meses aí no Vasco, poderia ter contribuído mais, e existe essa possibilidade aí também. E durante o jogo, quem sabe, o Léo entrar na zaga e o próprio Medel ir para a lateral direita, faltando 10, 15 minutos, posição que o Medel já ocupou em alguns momentos dessa Série A de 2023. Enfim, torcedor, o recado que eu queria dar para você aqui hoje é que agora a gente tem 5 batalhas para vencer a guerra da permanência. E eu quero aqueles soldados que estão a fim de vir lutar do meu lado. E o capitão do meu batalhão, o capitão do meu exército, que é o Gary Medel, deu o recado levando o cartão e vindo aqui se juntar àqueles que ele comanda. É isso, torcedor. A gente tem que apoiar, tem que fechar com esse elenco aí, fazer de tudo por essa permanência. Que o Vasco merece ficar por tudo que o torcedor apresentou esse ano nas arquibancadas, ano passado na Série B também. Enfim, é isso que eu imagino. Não vai ser fácil que o Ramon Dias possa treinar essa equipe para apresentar um futebol melhor do que apresentou no último jogo em casa, em que esteve muito abaixo contra o América Mineiro, e o Ramon deixou claro que não gostou nada daquilo, e conseguir aí esse resultado positivo, ou então pelo menos um empate. Beleza, torcedor? Essa foi a nossa resenha hoje por aqui. Vou pedir um favor para você. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo aqui nas suas redes sociais para fortalecer o nosso trabalho. E agora a gente se encontra novamente aqui na segunda-feira, na nossa tradicional live, falando muito, quase na antivéspera aí desse jogão contra a equipe do Cruzeiro. Espero você aqui no Atenção Vascaínos, segunda noite, 19h30. Abraço, galera! Levantamento para Roberto Dinamite, sozinho! Atenção, vai enfiar! Gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!